Estudo de Lucas 19 na Bíblia de Estudo Pentecostal. Senhor Jesus, Senhor, pedimos que o Senhor venha falar conosco através desse estudo. A conversão de Zaqueu, está no capítulo 19, do 1 ao 10. Essa história revela que Jesus ainda continuava a buscar e salvar os perdidos, bem poucos dias antes da sua crucificação. Foi este o propósito da sua vinda. Zaqueu, um publicano ou cobrador de impostos, ganhava muito bem a vida, cobrando do povo mais do que devia. Por esse motivo, o povo desprezava os publicanos. A solicitude de Jesus por Zaqueu nos impele a levar o evangelho aos repelidos pela sociedade, pois todos os seres humanos estão perdidos e necessitam de Cristo. Amém. No verso 8, Zaqueu disse: dou aos pobres. A confissão genuína do pecado e a verdadeira fé salvífica em Cristo resultarão na transformação da conduta externa da pessoa. Ninguém pode chegar a conhecer a Cristo, aceitar a sua salvação e ao mesmo tempo continuar no pecado, ser desonesto e duro de coração para com o próximo. Nós devemos dar frutos dignos, de arrependimento. O próprio Espírito nos conduz a isso. No 13, falando sobre a parábola dos 10 servos e das 10 minas, no 13 o patrão fala: negociai até que eu venha. A parábola das minas, moedas de ouro, mostra que cada crente redimido tem a responsabilidade de empregar fielmente aquilo que de Deus recebeu. Cada crente recebe de Deus oportunidades, tempo e meios de viver para Cristo através de atos de bondade, nas orações, nas ofertas e de muitas outras maneiras. Amém. No 17, ele fala com o servo que multiplicou, foste fiel. Quem foi fiel no seu serviço para o Senhor e compartilhou do seu trabalho aqui na terra, receberá uma rica recompensa no reino futuro. Receberá tarefas ainda maiores no novo céu e na nova terra. Os que forem menos fiéis receberão uma posição e responsabilidade menores. O 28 fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ao entrar em Jerusalém, montado num jumento, Jesus testifica publicamente que é o predito rei e Messias de Israel. 1. Essa entrada em Jerusalém foi predita pelo profeta Zacarias, em Zacarias 9:9. 2. A entrada humilde de Jesus é uma ação simbólica destinada a demonstrar que o seu reino não é deste mundo e que ele não veio para governar o mundo pela força ou violência. Sua recusa em agir como um campeão militar comprova que seu reino é espiritual. No 41, fala que Jesus viu Jerusalém e chorou. Jesus, sabendo que os judeus e seus líderes aguardavam um Messias político e que por fim o rejeitariam como o Messias prometido por Deus, chora por eles que em breve sofreriam um terrível juízo. A palavra chorou, no grego aqui, significa mais do que derramar lágrimas. É lamentação, pranto, soluço e clamor de uma alma em agonia. Jesus, em sua deidade, não somente revela aqui seu sentimento, como também o coração partido do próprio Deus por causa da condição do homem perdido e da sua recusa em arrepender-se e aceitar a salvação. No 43, ele fala, teus inimigos te cercarão. A predição de Jesus cumpriu-se 40 anos mais tarde, no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pelo exército romano e centenas de milhares de judeus foram mortos. No 45 fala, expulsar todos os que vendiam, ele no templo, A purificação do templo foi o primeiro grande ato público do ministério de Jesus e também o último. Com grande indignação, ele expulsou da casa de Deus os ímpios, os avarentos e os que invalidavam o verdadeiro propósito espiritual dela. A dupla purificação do templo, efetuada por Jesus durante seu ministério de 3 anos, indica quão importantes são suas lições espirituais que se seguem. 1. O maior cuidado de Jesus é com a santificação e com a devoção sincera dentro da sua igreja. Ele morreu para santificá-la, purificando-a para ser santa e irrepreensível. A adoração na igreja deve ser em espírito e em verdade. A igreja deve ser um lugar de oração
e de comunhão com Deus. A igreja, na verdade, quando fala que é igreja, né, é o local de reunião da igreja, porque a igreja somos nós, todos os que creem em Jesus, né? Que tem o seu espírito, nós somos a igreja. Quando fala aqui no estudo a igreja, está dizendo o local de reuniões, né? Mas cada um de nós somos a igreja e cada um de nós deve ter um viver santo, puro, irrepreensível e não avarento, né? Diante de Deus, sem barganhas, sem trocas com Deus, né? 2. A adoração no local de reunião da igreja deve ser em espírito e em verdade. Deve ser um lugar de oração e de comunhão com Deus. Cristo condenará todos aqueles que usam o local, o evangelho ou seu reino visando a ganhos ou glórias pessoais ou autopromoção. Nosso amor sincero a Deus e ao seu propósito redentor resultará num zelo consumidor pela justiça da sua casa e do seu reino. Isso quer dizer que ser semelhante a Cristo inclui a intolerância com a iniquidade dentro da igreja. É essencial que todo autêntico ministro cristão proteste contra aqueles que profanam e degradam o reino de Deus. Se não deixarmos Cristo entrar em nossas congregações para expulsar o engano, a imoralidade, a secularização e a profanação, mais tarde, na sua segunda vinda, ele executará juízo divino, purificando sua igreja de modo definitivo. Amém.